Sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje eu trago para vocês, um pouco do debate sobre o povo asteca. Esse povo que deu origem ao atual México. Primeiramente, então, a origem. Segundo fontes históricas, o povo asteca, durante séculos, ficou migrando no território onde hoje corresponde, você pode acompanhar aqui no mapa, no território onde hoje corresponde ao atual México. Segundo as fontes históricas, existia uma lenda, que o local onde o povo asteca iria estabelecer sua capital, o centro do seu império, estaria marcado. Os deuses enviariam um sinal. E assim aconteceu. Então, em um determinado ponto aqui, na parte central do México, o povo asteca, depois de anos de migração, encontrou, segundo eles, um sinal dos deuses, que era uma águia sobre um cacto, comendo uma serpente. Então, segundo essa lenda, esse seria o local onde deveria ser estabelecido a capital do Império Azteca. E assim aconteceu. Foi construído a capital do Império Azteca, que é a cidade de Tenochtitlan. A expressão Tenochtitlan significa rocha de cacto. Então, a partir daqui, o Império Azteca vai iniciar uma expansão de conquista de novos territórios, novos povos, escravizando povos vizinhos. Foi uma grande característica do Império Azteca, foi o militarismo. Quando os espanhóis chegaram no território mexicano, no século XVI, o império dominante, que existia na região, era os astecas, que de início até confundiram os espanhóis com deuses, certo? Aqui eu trago umas gravuras e imagens sobre a capital do Império Azteca, Tenochtitlan. E lá dá para você observar que existiam grandes construções. Os espanhóis ficaram admirados com com a imponência da capital do Império Azteca. Imagens de hoje, para você ter ideia, no auge do Império, a cidade de Tenochtitlan chegou a habitar cerca de 250 mil habitantes. Grande proporção. Característica aqui, você vê ruas largas, praças, prédios onde ocorriam rituais religiosos. E aqui a bandeira do México, a bandeira do México, que traz no seu brasão justamente a lenda a lenda onde estaria justamente, que seria o sinal enviado pelos deuses, a águia sobre um cacto, comendo uma serpente. Isso aqui é símbolo nacional do México. Bem, apresentada essa parte da origem, vamos para o aspecto da economia. Não muito diferente dos maias, os astecas também tinham no centro de sua economia a atividade agrícola, a base da agricultura. E como a agricultura era algo tão fundamental, uma grande característica era o fato da terra, da propriedade da terra ser coletiva. Não existia um proprietário particular que tinha determinado lote de terra. Não existia isso. Toda a terra pertencia ao Estado. E
o camponês, né, trabalhava, parte da produção ficava com ele e outra parte era de imposto, né, enviado ao Estado. Então, a produção coletiva, existia uma produção coletiva, né, para todos, produção agrícola. Dentro dos produtos que os astecas produziam, tá aqui, o cacau, o tomate, o milho, muito importante, sempre se tratando do povo mexicano, o aspecto, tanto os maias como os astecas, o milho é muito importante, o cacau, né, o cacau eles produziam, inclusive a semente de cacau era uma espécie de moeda, né, praticada entre eles quando iam fazer o comércio. E uma das partes que chama a atenção dos historiadores é que os astecas eles desenvolveram uma produção conhecida como chimampa. Você pode estar aqui, ó, chimampa, que aconteceu devido uma crise, de falta de terras. Não tinham muitas terras férteis, né? E aí os astecas desenvolveram um sistema de produção, né? Que era uma construção de canteiros, e vários canteiros ao longo do lago, né? O famoso lago Texcoco, e lá eles passaram a produzir e a ter produções cada vez mais expressivas. Existem apresentado algumas estatísticas que eles conseguiram duplicar a produção de alimentos, né? Então, quando se duplica a produção de alimentos, né, então isso vai gerar então uma prosperidade para o império que tende só a crescer. Então, essa prática aqui ficou conhecida como chimampa. A sociedade asteca, né, ela era muito existia uma estratificação, uma divisão social muito rígida, né? Na base aqui você tem então os escravos, que eram povos conquistados, né? Os povos vizinhos que tinham sido conquistados pelos astecas eram escravizados. Parte deles eram escravizados, outros eram sacrificados. Mais na frente eu vou explicar isso, né? A classe social seguinte, né, era dos camponeses, que eram justamente os agricultores, certo? Os artesãos, né, que produziam determinados produtos, como tecidos, né? A classe social seguinte eram os potecas, como eram conhecidos, os comerciantes, né, que pegavam produtos e saíam durante todo o território, né, praticando o comércio, e ao mesmo tempo também eles eram informantes do imperador. A classe seguinte era dos militares, e acima dos militares nós tínhamos os sacerdotes e as famílias nobres, aquelas pessoas que ocupavam cargos de respeito e que tinham uma tradição na nobreza, né? Tinham títulos de nobreza dentro da sociedade asteca. Na parte, como é que diz? No ápice da pirâmide, né? Você vai ter então aqui o imperador, né? Que estava ali acima de todos e concentrava amplos poderes, certo? Uma prática que chamou muita atenção e até escandalizou os espanhóis, foram as práticas religiosas do povo asteca. 2 pontos eu destaco aqui, né? Primeiramente vou explicar o militarismo e depois a religião. O povo asteca era um povo belicoso, né? Um exército formado, muito bem organizado, e a partir do século XIV saiu conquistando territórios, conquistou muitos territórios, escravizou muitos povos, né? Muitos povos. E isso fez com que, inclusive, quando os espanhóis chegaram na América e foram conquistar os astecas, muitos povos vizinhos
ajudaram os espanhóis a destruir os astecas, porque eles temiam muito o povo asteca. Então o exército constante, a constante guerra, fazia com que os astecas escravizassem outros povos, e nesse processo de escravização eles iam, digamos assim, durante as batalhas, observando quais eram os guerreiros adversários que mais se destacavam, que tinham mais bravura, né, que eram mais corajosos. Eles faziam de tudo para capturar esses guerreiros. Por quê? Porque esses guerreiros posteriormente seriam oferecidos em sacrifício aos seus deuses. Aqui você tem então uma imagem, né, de um sacrifício, né? Segundo as crenças religiosas dos astecas, né? Então você tem aqui destacando a crença religiosa dos astecas. Simplesmente eles praticavam muito sacrifício, acreditavam em vários deuses, eles eram politeístas. Aqui eu destaquei 2 deuses, né? Coatlicue, né, e Tlaloc. As expressões não são muito comuns, né? Que era a deusa terrestre da vida e da morte, e Tlaloc era o deus da chuva. Então, existia uma crença entre os astecas que constantemente os deuses se sacrificavam para manter o mundo em equilíbrio, né? Manter o mundo num estado num estado constante, funcionando. E os astecas, para agradecer os deuses, praticavam constantes sacrifícios humanos, oferecendo, né, o sangue, segundo eles, né, era quem movia o mundo e mantinha o mundo em equilíbrio. Então eles simplesmente, aqui você vê, olha, eles abriam o peito da pessoa que ia ser sacrificada, arrancavam o coração e ofereciam para os deuses, né? Essa foi uma prática que digamos assim, escandalizou os espanhóis, né? Os espanhóis ficaram horrorizados com isso. E registra-se, né, que aconteceram centenas de sacrifícios, né? Milhares de sacrifícios, aliás, né? E de acordo com o que se aproximava ao século XVI, se intensificou. Quanto mais o povo asteca conquistava novos territórios, mais eles pegavam mais pessoas para serem sacrificadas. Compreendido, pessoal? Essa foi a nossa aula. Até a próxima.